Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o oitavo episódio da segunda temporada de Solo Leveling. Esse oitavo episódio ele ficou se alternando bastante entre momentos dentro da masmorra acompanhando o Dio, né? E outros fora da masmorra, no caso mais envolvendo a associação para lidar com as questões das formigas. Por conta disso, para não ficar alternando toda hora aqui no vídeo, irei falar de ambos os momentos separadamente. Então vou começar pelo lado de fora da masmorra. Enquanto o Dio estava lá dentro da masmorra, né, do lado de fora, como eu havia comentado antes, estava tendo a questão das formigas, né? No caso, a formiga que apareceu no final do episódio anterior, ela fez uma chacina em uma das ilhas. E como vemos ali, a associação acabou fazendo uma reunião, né? Nessa reunião, o Jinchu lá estava passando um relatório sobre o ocorrido. No caso, esse ataque da formiga, ela sozinha, resultou na morte de 294 civis e 108 caçadores foram mobilizados para lidar com essa formiga, sendo que 4 do ranking E, um do ranking C e um do ranking B acabaram morrendo. E a formiga foi apenas finalizada quando um caçador de ranking A, que apareceu ali posteriormente, chegou lá e finalizou ela. Ou seja, para eles considerarem o nível dessa formiga, no caso, essa única formiga voadora que chegou até lá, ela é de nível de ranking A, afinal apenas um caçador de ranking A conseguiu derrotar ela. E por conta dessa formiga voadora ter conseguido percorrer uma distância de 120 km, eles então imaginam que em breve elas vão poder atingir o continente, causando assim um estrago enorme, né, matando muito mais pessoas. Então o presidente Go, ele solicita, né, fala para eles solicitarem uma colaboração do Japão, afinal o Japão também seria afetado, né, foi uma ilha do Japão que foi afetada por essa formiga. Além, é claro, de alertar países vizinhos para aumentar o seu nível de alerta em relação às formigas que estão da ilha. E o presidente, ele também declara ali o início da quarta operação de ataque da ilha Jeju. É nos mostrar ali também o Goto Ryuji, né, que é basicamente o caçador mais forte ali do Japão. Ele está acompanhando a dissecação daquela formiga, né, e a sua assistente, ela chega ali para falar para ele, né, para conversar com ele, provavelmente avisando da questão da solicitação de cooperação da Coreia. Então é nos mostrado também o Cho Jong-gi, né, informando a Chai que eles foram solicitados, bem como o Baek, além, é claro, de todos os caçadores ranking S do país ali da Coreia, foram solicitados a participar da raid da ilha Jeju, e que essa seria uma operação conjunta com um país vizinho, no caso o Japão. Apesar que me pareceu ali que o Choi não estava muito feliz, né, de receber a ajuda dos outros. Entretanto, o que ele mais queria era eliminar as formigas, né? A Chai pergunta se já tem uma data marcada, e ele disse que não, mas que naquele mesmo dia eles teriam uma reunião com o caçador da maior guilda do Japão, no caso o Goto Ryuji. Temos então a reunião do Goto com a Hanekawa, que é assistente dele, bem como a sua intérprete, com o presidente Go e outros funcionários ali da Associação de Caçadores da Coreia. Nessa reunião, basicamente, eles falam ali sobre o tempo de vida das formigas, que dura aproximadamente um ano. Logo, se eles conseguissem eliminar a rainha, as outras morreriam dentro deste período de um ano aproximadamente. E outro ponto que eles perceberam com base nas raids anteriores foi o comportamento das formigas. No caso, elas são atraídas pelos mais fortes, pelo poder mágico. Quanto maior o poder mágico, mais as formigas vão se sentir atraídas. Então o Goto diz ali que dos 11 ranking S que tem na sua guilda, 10 irão participar da raid, com ele incluso. Obviamente não vai os 11, porque se der uma merda ali, pelo menos um tem que ficar vivo para liderar a guilda. E no caso, o Goto diz ali que ele e os membros da sua guilda serão a distração. Eles vão atrair as formigas, enquanto que os caçadores da Coreia ficam com a missão de eliminar a rainha. O presidente Go fica surpreso, né, com toda essa abordagem. Por 10 ranking S é mais do que eles podem mobilizar, por exemplo, fora que eles vão fazer o papel de distração, e o presidente Go ele acaba aceitando essa abordagem. E é isso que ocorre do lado de fora ali, enquanto o Dio estava lá no Castelo Demoníaco. Agora, no Castelo Demoníaco, né, dentro do Castelo Demoníaco, o Dio estava lutando ali com os demônios, né, com os cavaleiros demônios. E quando o último deles ia receber o golpe final, acaba se rendendo, implorando por sua vida. E no caso, o Dio percebe pela voz que era uma mulher, o demônio até tira ali o capacete e se revela a mulher, de nome Ezio. E o Dio questiona ali, pô, você nos ataca, agora vem implorar por sua vida, sendo que seus companheiros já morreram, tipo assim, que pedido mais egoísta, você esperou todo mundo morrer pra ficar implorando por tua vida. E a Ezio diz ali que é o dever de um cavaleiro proteger o seu lorde, né? E que eles ficariam felizes se ela estivesse viva, com aquele sorrisinho meio forçado ali, o Dio só pensando, ah, então tu tá viva, eu vou deixar eles felizes, né? Beleza. Nada a ver. E quando o Dio dá as costas ali pra ela, ela o tenta atacar, mas não dá certo, né? O Tusk põe uma proteção ali e o Dio só pergunta, o que você tá fazendo? E ela começa a implorar novamente por sua vida, né? Vendo a merda que ela fez ali. Então o Dio ali, com o Tusk imobilizando ela, questiona sobre a permissão para passar para o próximo andar. E ela diz que o clã dela
está com essa permissão e que se ele deixar ela viva, ela entregará a permissão para ele. E ela também diz ali que sabe onde estão as permissões dos andares superiores. E que se o Jon poupasse ela, bem como todo o seu clã, ela mostraria para ele onde estão as permissões. Então o Jon entende ali porque ele não estava achando nada, né? Pô, matou todo mundo, matou geral, não achava permissão para nada. Ele faz uma última pergunta, se ele pode confiar nela. E o Jon mostra isso a hora aterradora que faz a Ezio tremer e suar de medo. E ela diz que sim, né? E eles ali formam um acordo entre eles, né? No caso, a vida dela pela permissão. Então o Jon pergunta o que ela é. Então ela acaba se apresentando ali como Ezio do clã Hadiru, só que não era isso que o Jon queria saber. Então ele pergunta sobre as vozes, se os demônios escutam uma voz que manda matar humanos. Só que ela diz que não. A voz que escuta dá uma ordem diferente, de proteger o local que eles estão. E o Jon vai fazer mais perguntas ali, né? E ela vai responder. Essa voz começou quando a gente chegou aqui. E antes da gente chegar aqui, a gente estava no reino dos demônios, mas um dia, do nada, a gente apareceu aqui, simplesmente isso. Então o Jon questiona ali o que eles faziam no reino dos demônios, e ali o sistema meio que começa a interferir, né, a bugar com ela, e ela diz guerra, que eles estavam se preparando para uma guerra. O Jon questiona contra quem, e ela diz que era um inimigo forte o suficiente para ser necessário unir todos os demônios para enfrentar este ser. A guerra com esse ser estava prestes a acontecer quando... E aí o sistema interrompe a Ezio e apaga ela, faz ela desmaiar. Tanto que começa a carregar a Ezio e após o tempo ela acorda, né? E vai carregando ela ali, enquanto ela guia o Dio para o castelo do seu clã, o clã Hadiru. E já dentro do castelo, né, o pai da Ezio questiona por que ela levou o Dion pra lá. Afinal, o pai dela conseguia ver o exército das sombras na sombra do Dion, né? A Ezio não conseguia ver, mas o pai dela conseguia. E o Dion ficou meio que surpreso. Ó, então esse cara consegue ver, né, as minhas sombras. Tanto que os soldados ali já armam suas armas, né, pra lutar com o Dion. Só que o Dion fala, ó, eu fiz um acordo com ela. A permissão para avançar de andar em troca de não machucar ninguém. Então o pai, ele meio relutante, mas sabendo que não tem a mínima chance de enfrentar o Dio, né? Tava morrendo de medo dele também. Ele entrega a permissão e após entregar a permissão manda o Dio se retirar, né? Fala, bom, você não tem mais nada aqui, então pode ir embora. Só que o Dio diz, não, eu vou levar essa garota aqui comigo, né? E a princípio o pai dela pensa que o Dio tá querendo tomar a filha dele, né? Tipo assim, como esposa, mulher, namorada, essas coisas, né? Pensa que o Dio tá querendo isso da filha dele. Só que o Dio meio que entende, vendo a expressão do pai, ele fala, não, não é pra isso, eu quero ela como a minha guia, pra me mostrar as permissões dos andares superiores, né? E o cara tava puto pensando que o Dio queria sua filha para outras coisas, mas no final, ele ainda com raiva, mais temeroso, ele deixa o Jon levar, depois que o Jon dá uma garantia de segurança da filha dela. Você vai manter ela segura? O Jon fala que sim, então beleza, eu vou deixar você ir. Após isso, eles vão limpando ali, eles limpam até o andar 89 com facilidade, tanto que o Ygritte e o Tank acabam evoluindo de ranking, né? E a Izzy comenta que ela tinha levado uns presentes ali da casa dela para poder barganhar com os outros clãs, mas como o Jon passou o cerol em todo mundo, né, saiu limpando tudo, não estava sendo necessário. Tanto que o próprio Jon comenta que ela poderia levar aqueles itens de volta. Mas a Ezio avisa que a partir do próximo andar do 90 seriam nobres de elite, que seria muito mais difícil. Logo seria mais sensato barganhar pela permissão. Só que o Jon interrompe o raciocínio dela e fala, se eu fosse mais fraco que vocês teriam feito um acordo comigo? Ela não responde, mas entende ali o que ele estava querendo dizer. E a resposta, obviamente, é não. Se o Jon fosse mais fraco, eles nem tentariam conversar, iam simplesmente eliminar o Jon. Não tem sentido, não teria sentido pra eles. Eles têm que proteger o lugar, vou deixar o cara passar? Não, só deixou passar porque o Jon é mais forte que eles. E o Jon diz ali também que vai pôr o clã dela no topo, né? Afinal, ele percebeu que os demônios se importam com questões de hierarquia e tudo mais, então, vou pôr o clã no topo, né? Ele vai eliminar todo mundo, vai sobrar só o clã dela, então o clã dela que vai mandar. E o Jon sempre fala o nome do clã dela errado. Ele fala Hadisu e é Hadiru. E a Ezio questiona ali por que o Jon poupou ela e o clã dela. Ele diz que é porque gostou dela. E ela fica surpresa com aquilo, né? Pensando que ele tá meio que flertando com ela, algo do tipo. Só que na verdade, ao vermos ali o pensamento do Jon, ele só achou ela parecida com o Jinho, né? Que lembrava o amigo dele, o Jinho. Ele falou, bom, acho que eu gosto de pessoas com parafuso a menos, né? Mais fácil trabalhar junto. Então, por ela ter essa peculiaridade, né, de lembrar do Jinho, ele acabou gostando dela e acabaram tendo uma química ali pra trabalhar bem juntos, né? O Jinho, após isso, fala que ela pode voltar pra casa, né? Era só mostrar pra ele onde ficavam as permissões que ele ia se virar dali pra frente. E ela fica meio surpresa com isso, tipo, você acabou de falar que gosta de mim, agora tá querendo me dispensar, eu sou inútil, o quê? Só que ele disse que não é porque ela é inútil, é porque ele não quer pôr ela em perigo, afinal tinha feito uma promessa pro pai dela. Só que a Ezio insiste em acompanhar o Jinho até o fim, porque ela quer ver o que ele vai realizar, né, até onde ele vai chegar. Então ele acaba aceitando que ela continue e eles seguem caminho, né, até o último andar, o 100º andar. E bem como ela disse, o nível aumentou, mas eles conseguiram passar todos os andares até chegar ao último. No último andar, montado ali em um Wyvern branco, surge Baron, um monarca demoníaco, né.
E o Jon, quando vê o Baron, ele percebe o quão forte ele é. E a Ezio, que estava do lado do Jon, estava se tremendo toda, né? Só de sentir a sede de sangue. Então o Baron invoca ali vários demônios que atacam o Jon. E o Jon espera eles se aproximarem um pouco, ativa sua skill de domínio do Monarca e invoca suas sombras que já vão eliminando os demônios que se aproximam, começando assim uma batalha entre os dois exércitos, o da sombra e o do demônios. Aí eu fico impressionado com o poder de luta do Jon, mas o do outro lado era o Baron, era o dono daquele lugar, era o governante dali, e ela se questiona de que lá devia ficar do invasor, do Jon, que era o invasor, ou do governante daquele local, né, o monarca dos demônios do Baron. Enquanto ela estava meio que pensando nisso, o Baron acaba usando sua habilidade, criando uma tempestade de relâmpagos ali, e um desses acaba indo em direção a Ezio, mas o Jon a protege. E o Jon fica ali analisando a situação, né, a questão da habilidade do Baron, que esse relâmpago dele eliminava os soldados dele instantaneamente e que ele não podia ficar gastando muito tempo com isso, afinal sua mana ia para o espaço. Então o Jon ele parte para cima do Baron na tentativa de derrubar ele, afinal o Baron estava voando no Ivern e era difícil pro Jon lutar com um cara que estava voando, afinal ele estava no solo. Então ele parte para cima do Baron usando suas skills, né, dentre elas a furtividade para tentar atacar e derrubá-lo. Contudo, quando o Jon ia desferir o ataque para derrubar o Ivern, o Baron percebeu e conseguiu bloquear o ataque, mesmo o Jon estando com furtividade. Ele joga o Jon pro chão e o ataca. O relâmpago do Baron começa a perseguir o Jon, que tá fugindo ali, e ele pede ajuda pro Tusk, que repele o ataque do Baron e já vai emendando o ataque ali no próprio Baron. E o Ygritte também aproveita a chance para ajudar ali o Jon a eliminar o Ivern. No caso, eles cortam a cabeça do Ivern, fazendo com que o Baron vá pro chão. Com o Baron no chão, a luta entre os exércitos continuava, né? O Tusk e o Ygritte atacavam ali o Baron, e o Jon aproveitou uma brecha criada por eles para usar seu ataque fatal, né? Um ataque crítico. Porém, o infeliz do Baron simplesmente conseguiu bloquear um ataque crítico, para surpresa do Jon. Então o Baron segura o Jon pela cabeça e tenta atacar ele. Contudo, o Ygritte, Tusk e o Iron chegam ali para ajudar o seu mestre, no caso do Jon, e o Baron, né, fica irritado com isso e vaporiza as sombras ali ao expelir o seu poder. E com isso deixa o Jon sem mana, afinal todas as suas sombras foram eliminadas. De tanto regenerar elas, ele acabou perdendo toda a sua mana. Então começa uma luta ali entre os dois, mano a mano. E no decorrer dessa luta, né, o Jon acaba ficando em desvantagem, tanto que ele perde suas adagas e vai ficando encurralado pelo Baron. O Jon consegue em determinado momento segurar as mãos do Baron para evitar de ser finalizado, porém o Baron ali prepara o seu bafinho, né, soltar os relâmpagos pela sua boca. E o Jon não tem chance de desviar. Contudo, a Ezio ela joga a sua arma no Baron, né, o que acaba chamando a atenção dele, né, o distraindo, dando assim tempo para o Jon usar seu toque do Dominador aliado à sua força absurda, né, a força bruta absurda, e arranca os braços do Baron. E após arrancar os braços do Baron, o Baron ainda estava tentando liberar aquele raio da sua boca, mas o Jon dá um gancho que arranca a cabeça de Baron antes dele lançar o seu golpe. E assim o Jon finaliza o Baron, né, vence ele, conclui a quest lá que precisava coletar a alma do Baron e diz ali pra Ezio que ela pode voltar para casa e falar pro pai dela que agora o clã Hadisu, ele fala errado novamente, é quem manda ali. E ela sorri ali com lágrimas nos olhos, feliz, e corrige ele dizendo que é Hadiru. E assim acaba este episódio. Então, como podemos ver, o episódio foi dividido basicamente em duas coisas, como eu falei, né? Uma foi se preparando para a questão da ilha Jeju, né? Por conta dos ataques da formiga, e aí vamos ter a aliança do Japão com a Coreia para poder lidar com a ilha. E tivemos aí a conclusão também do arco do Castelo Demoníaco. Afinal, o Jon foi lá e finalizou o Baron, que era o primeiro monarca que aparece, o monarca dos demônios, ou monarca das chamas brancas, e finalizou ele, né? Teve dificuldade, graças a Ezio, no finalzinho. Ele acabou conseguindo a brecha para finalizar o Baron, né? No caso, a Ezio escolheu o lado do invasor no final das contas. Então, assim, eu fiquei triste porque foi bem rápido essa luta do Jon com o Baron. Eles deram uma rushada nesse episódio, pelo menos essa foi a minha sensação, que eles rusharam bastante a questão dos últimos andares do Castelo Demoníaco. Só mostrou ali superficialmente, rapidão, assim, um trecho, né? Deles derrotando os outros e pronto, já foi direto, já chegou no Baron, já derrotou o Baron. Achei bem rápido a conclusão do arco do Castelo Demoníaco. E do lado de fora lá, a preparação pro arco da Jeju tá sendo preparada com mais calma, por assim dizer. Isso mais de boa, calma, e provavelmente no final dessa segunda temporada já deve mostrar lá também a conclusão da ilha Jeju. As cenas de ação e luta estão muito bonitas, né, como sempre. A animação tá impecável, principalmente as cenas de ação e luta. Eu só achei que foi muito rápido. Mas me digam o que acharam desse episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.